Olá, Olá, estamos aí online. boa noite a todos e a todas. Boa noite. Bom, estamos aqui de novo para mais um Espiritualizando. A ideia do Espiritualizando, então, é trazer um pouco a espiritualidade para uma dimensão um pouco mais palpável, né? Tentar encontrar o espírito por detrás das coisas, porque o espírito é sempre uma coisa que não está assim claramente escrita, claramente dita, né? E que a gente tem que talvez encontrar de outra forma, através de outras conexões cerebrais, assim. Então, o espiritualizando é uma ideia de buscar isso nas pessoas, nos fazeres e nas coisas, encontrar o sentido e a conexão que está por detrás de tudo. E aí hoje eu convidei o Djalma Scartesini, que entre várias coisas é meu enteado também, mas não é por isso que eu chamei ele, não. Eu chamei o Djalma porque ele tem um caminho vasto dentro da questão da diversidade. Ele é psicólogo e ele tem feito um trabalho espetacular nessa área. E eu acho que essa questão da diversidade tem tudo a ver com espiritualidade. Mas Sem aí, dúvida. como eu não entendo muito de diversidade, eu chamei ele para a gente fazer essa ponte. Afinal, espiritualidade e diversidade, né? Eu queria primeiro passar para você, Didi, que você falasse um pouquinho para todo mundo, para quem não te conhece, quem é você, como que você se enveredou por esse trabalho, como que é essa história? Vamos lá. Boa noite mais uma vez. Então, como eu falei, eu sou psicólogo de formação, como você falou, mas a minha história com a diversidade ela é muito além da formação como psicólogo ou mesmo como quem trabalha como especialista hoje no mercado de trabalho. A minha formação, primeiro pessoal como indivíduo, nesse caso acho que ela é mais importante, mais relevante. O que me atravessa esse tema e que me faz hoje trabalhar como especialista no tema, com que tem vários pilares aqui de discussão, é a minha própria deficiência. Eu sou uma pessoa com deficiência, eu nasci assim, eu cresci assim, Gabriela, meu jeitinho de ser, e aí essa perspectiva de mundo a partir de alguém que tem uma deficiência me trouxe uma outra visão, antes mesmo desse tema existir, antes mesmo da gente discutir o que era diversidade, antes mesmo da gente discutir o que era inclusão. E aí a minha perspectiva sempre foi de um lugar de buscar um lugar ao sol, né? O que a gente hoje chama de inclusão, mas de ter um espaço onde o diferente pudesse coabitar e coexistir. Então esse é meu lugar de fala, que a gente fala assim hoje em dia, e a minha perspectiva a partir dessa vivência pessoal primeiro, que ajudou a cunhar e a formar também o profissional na sequência. Né? Depois disso, eu acabei fiz algumas formações, fiz comunicação também, além da psicologia, e eu trabalhei e trabalho há bastante tempo com o tema da diversidade, com a inclusão de pessoa com deficiência, de negros e negras no mercado de trabalho, da população LGBT, de refugiados, né, de buscar um espaço de equidade de gênero para as mulheres sempre no mundo do trabalho, que acabou sendo o meu foco específico. Mas muito no lugar de eu sempre buscar o espaço dos grupos subrepresentados, né, minorizados, como a gente costuma dizer também, que não tem o mesmo espaço de voz, escuta e direitos na nossa sociedade. Ou Isso é um seja, pouquinho. não tem uma diferenciação, então, assim, entre esse caminho profissional e esse caminho pessoal, eles têm um imbricamento, então. Eu acho que sim, né? Eu acho que se a gente pensar na história de cada um, o que acaba fazendo a gente escolher as nossas escolhas profissionais, tão diretamente ligado também às nossas histórias, né?
E à medida que a gente para de lutar contra essas histórias e usa elas como ferramenta, as nossas carreiras abrem, acho que um grande espaço. E a gente pode também prosperar a partir disso, né? Então, o que talvez fosse no passado um demérito, hoje é um mérito. Então, a decência, para mim, ela é uma perspectiva de mundo que eu não abro mão. Então, é isso que me formou a pessoa que eu sou hoje também. Então, essa aqui também é uma das potências do Djalma, e não a impotência, né? E não o que é visto como falho, socialmente falando. Então, é isso que me dá credencial, vamos dizer assim, e também vivência, prática, e também um lugar de experiência na pele, de querer buscar e lutar por todo dia, por uma sociedade mais justa e mais inclusiva. Então, eu acho que sem esse lugar, é possível fazer esse trabalho? É possível, né? Tem os colegas que fazem, que não tem um lugar que atravessa tanto esses temas todos, mas a gente precisa ter um mínimo de talvez sensibilidade e percepção das dores do outro, né? Porque a deficiência em si, ela vai falar sobre mim, mas ela vai falar também sobre o outro também, né? Como você se relaciona com a minha deficiência diz muito sobre você. Você sente que, então, a questão da deficiência pode ser um espaço para conexão com o outro? A existência da deficiência? Me ocorreu isso, ouvindo você falar agora, porque ela no primeiro momento, ela parece uma barreira. Ela parece não, ela é de fato, né? Mas após caminhar um pouco, ela pode talvez se tornar uma passagem para uma conexão mais clara entre as pessoas? Ela pode, né? Porque se a gente pensar que quando não existe a deficiência, a gente vai se encontrar com conhecer uma pessoa nova, seja em qualquer aspecto da nossa vida relacional, a gente vai sempre buscar, o mais comum é buscar os lugares de similaridades. Então, o que a gente tem em comum? O que a gente tem em comum? E aí, o similar do outro cria uma ilusão de segurança, né, de conforto e de percepção de que você está num ambiente de confiança. E o diferente, no primeiro momento, traz o que você falou, a barreira, pode trazer até uma repulsa, porque eu não sei lidar com o diferente. Só que quando a gente se encontra só com os similares, a gente está procurando quem? A gente mesmo no outro. A gente mesmo no outro. Então quando você fica, mas o que você fez? O que você pode fazer? O que você gosta? Eu também. Você tem filhos? Eu também. O esse eu também é buscar, na verdade, coisas que falam sobre você. Semelhança. Semelhanças. É o e a gente não espelhamento. consegue lidar, o espelhamento, a gente não consegue lidar com a diferença. Eu vivi tal coisa, eu não. E aí o assunto tende a morrer. E se você fizer de fato um esforço de conhecer as pessoas de uma outra forma, significa que eu de fato vou conhecer o outro pela perspectiva de mundo que ele tem, que é diferente da minha. Quando eu busco só a mim mesmo no outro, eu não conheci ninguém. Ou seja, numa perspectiva, vamos falar de espiritualidade, onde você quer encontrar conexão com as pessoas e com as coisas. Na realidade, então, se torna vital você se conectar com aquilo que é diferente de você. Sim. Porque, para mim, a espiritualidade está no encontro e no que vai revelar a partir dessa percepção. Uhum. Você tem uma coisa diferente diante de mim, dessa outra perspectiva de mundo, dessa outra pessoa, dessa outra vivência de mundo. E é essa leitura nossa do diferente, essa relação com o diferente, que vai trazer para a gente outras perspectivas de mundo de vida, que vai dar os insights que a gente precisa e vai ter a conexão, de fato, com a espiritualidade. Se a gente ficar só procurando a conexão com o terreno, com o conhecido, não tem. Para mim não acontece verticalização e a gente não encontra espiritualidade. O que seria essa verticalização que você está falando? Eu acho que as pessoas buscam muito o significado e o sentido das coisas. E se a gente continuar, de novo, como eu falei, buscando só o comum, né, ou o seguro, o conhecido, isso não acontece. Eu acho que quando a gente se lança também no desconhecido, a gente conhece e aprende outras coisas.
Se a gente pensar, que na relação humana a gente só vai aprender a partir da experiência também, né? Até no desenvolvimento humano de uma criança, por exemplo, a gente tem coisas que a gente vai ter esse espelhamento, como você trouxe, de neurônio espelho, mas também eu tenho que ter a experiência do fazer para poder aprender a, por Sim, exemplo, se alimentar. Pegar uma criancinha, pegar uma colher e se alimentar. Tem que ter um espelhamento, mas tem que ter uma tentativa de chegar até lá. E é nesse esforço, nessa conexão da percepção do sua com o do outro, que a gente tem, para mim, esse ponto de verticalização. E por que as pessoas buscam tanto conhecer outras culturas, viajar, se relacionar com o outro, com o diferente? Porque está buscando sentido e significado de outra forma. Então, a gente pode ter as mesmas coisas no mundo, mas culturas diferentes, pessoas diferentes, vão ter perspectivas daquilo de outras formas. Então, eu posso dizer que no mesmo lugar que a gente está, né, no mesmo Brasil, na mesma cidade, nosso país é transcontinental, mas podia ser pequeno, mas no mesmo país, na nossa cidade e tudo mais, a gente tem, a partir da nossa perspectiva de mundo, ou seja, não dá para dizer que a perspectiva de uma pessoa com deficiência é igual a quem não tem deficiência no Brasil. Ou mesmo de uma mulher. Ser mulher no Brasil não é uma coisa do que ser homem, mesmo sem sim. deficiência. Né? Por exemplo, uma questão de uma sociedade patriarcal, de machismo, de uma agressividade, misoginia, uma série de coisas, de violência doméstica e tal. E por aí vai para os outros temas, né? Para a questão dos negros também, de LGBT. Então, se a gente pensar que essa perspectiva de mundo, ela é rica, e a hora que eu trocar com a outra pessoa, eu tenho de fato aprendizado e crescimento humano de expansão de consciência, e não só, puxa, que legal que é a sua visão de mundo. Acho que se a gente de fato vai ouvir a dor do outro, a perspectiva do outro, como que esse outro saiu desse lugar de sofrimento, por exemplo, a gente encontra verticalização. E aí, para mim, tem espiritualidade viva e pura a partir da experiência, a vivência e o aprendizado que esse outro teve. Que é essa conexão com o diferente, né? Que é a conexão com o Com o diferente. diferente. Que expande o universo do que é conhecido, né? E se a gente for, sei lá, se a gente for pensar do ponto de vista de ampliação de consciência, se eu ficar no igual, eu não vou ampliar minha consciência. Não vai, porque o igual, na verdade, é o que vai trazer para a gente as mesmas coisas. Então, de novo, o igual eu estou buscando a quem? A mim mesmo. A mim Né? Então, mesmo. se eu só buscar as pessoas iguais a mim, com as perspectivas iguais às minhas, com os lugares que eu estudei, que eu me relacionei, eu não vou conhecer nada. Então, tem gente que passa a vida toda, e aí, de fato, uma vida inteira, se relacionando só com o conhecido, com o seguro. E aí, o desconhecido, que é onde está a revelação, que é onde está a perspectiva de mundo diferente, que é onde está o aprendizado como indivíduo e para a expansão de consciência, a gente deixa de Deixa de experimentar e de fazer. existir. Deixa de existir, né? Deixa de acontecer. Ou seja, existe uma necessidade, a gente pode dizer que uma necessidade espiritual de revelar aquilo que está ali no limite do desconhecido. Sim. E aí, por isso que eu acho que talvez, se a gente pensar que essa diferença de cada um, ela vai provocar esse lugar também. Então, só o lugar de ser e estar e existir, sendo diferente, seja você quem for, provoca essa perspectiva. Cabe a cada um Perfeito. de nós, acho que também aceitar o convite para refletir de outra forma. Então, o que eu tenho a ver com isso se eu sou, entre aspas, desconectado desses temas? Não existe fora, né? Eu tenho falado bastante sobre isso. Não tem fora. Eu não tenho eu estou fora disso. A gente não tem fora no mundo. Não tem nem o jogar fora não existe. Só tem dentro. Não tem fora no nosso universo. Né? Então, e aí como é que eu faço? Como é que eu me excluo? Então a gente tem a lógica da exclusão e da inclusão é o seguinte: existe uma percepção clara de que construída socialmente que numa sociedade que tem controle e poder são homens brancos, Branco. heterossexuais, cisgêneros, né, que têm conformidade com o seu gênero sexual atribuído, e que tem quem está no comando. Só que se a gente pensar no ponto de vista de estatístico, essa população é minoria. Então, homens brancos são minorias no Brasil, a maioria são mulheres negras. Então já começa que eu estou no lugar errado. E aí, ou seja, é o grupo que tá perpetuando, por exemplo, a agressividade, uma série de coisas há muito tempo.
Então, como que eu não me implico, ou como que eu não me importo com o tema que aparentemente não me diz respeito? Que é o que as pessoas dizem. Então, se eu não sou mulher negra, o que eu tenho a ver com isso? Tudo, né? Porque a população que você está vivendo é o mundo que você está vivendo, as pessoas têm que ter espaço, escuta e voz, de um lugar de equidade, né, construído, e aí que vai existir de fato respeito e a relação entre as pessoas. Então, não dá mais pra gente achar assim, a minha perspectiva como homem, eu não tenho nada a ver com isso. Ou não tem nada a ver com alguém que não tem deficiência porque não tem deficiência. Ou a questão da LGBT ou a questão da homofobia no Brasil, LGBTfobia, também não me diz respeito. Como não? Né? Se não tem fora, se estamos todos juntos, e se a humanidade diz respeito a cada um de nós, a gente só separa em temas e vai separar, na verdade, em capítulo para poder discutir. Porque as pessoas são múltiplas, né? Tem a questão da interseccionalidade, a gente tem várias coisas concêntricas dentro delas mesmas. Eu posso ser um homem, negro, gay, LGBT, ou trans, refugiado. Então, assim, a gente separa para discutir o tema porque é a forma que a gente foi para pensar, mas as pessoas acumulam funções, sem contar as funções sociais, né? Então, filhos, pais, mães, e aí a gente precisa lidar com isso também. Tem duas coisas que você falou que assim, do ponto de vista espiritual, me chama muito a atenção, que é quando você diz, não tem fora, né? Não tem fora, ou seja, estamos todos dentro, porque é cada vez mais premente a necessidade de entender que estamos todos conectados, né? Eu acho que essa questão da pandemia trouxe uma evidência, tipo assim, o que acontece lá na China importa aqui, né? O que acontece na Itália importa aqui, o que acontece aqui importa lá. Tá tudo conectado, né? Não dá mais para ficar nesse lugarzinho de, eu tô aqui no meu umbigo. E se a gente for, talvez, expandir isso até para a natureza, né? Que é uma coisa... E aí, você falou de equidade, que é um conceito muito interessante, né? Como que você vê a questão, por exemplo, da equidade do ponto de vista espiritual, assim? Qual que é o link que tem entre essas duas coisas? Porque as pessoas falam muito de igualdade, né? E eu tenho dúvida Sim. se a igualdade é um valor espiritual real, ou se a gente teria que falar mais de equidade. Acho que é um bom ponto. Acho que se eu vou comentar uma coisa que você falou da natureza também, né? A forma que a gente cuida da natureza também diz muito sobre nós mesmos. Se a gente não tem fora e a gente faz parte de tudo isso, né? Se a gente se alimenta todo dia e o alimento vem da natureza, a forma que eu devolvo para a natureza o que eu cuido ou o que sobra sobre isso, ou como eu cuido até das coisas que eu não comi, né? Das sementes que eu não plantei, então, assim, da forma que eu destratei também a natureza, diz como a gente trata o nosso mundo. Então, o meu lixo a gente está mais que provado que esse lixo vai por corrente, chega lá na China, em Vai outros lugares, chegar. quer dizer. Então não existe fora nesse sentido, e é daí que também vem essa ideia. A questão da equidade, eu também acho, eu concordo com você, e aí eu acho que a igualdade é um conceito construído socialmente, que a gente construiu isso filosoficamente lá na Revolução Francesa, e até tem o lema, né, igualdade, liberdade, igualdade, fraternidade, que é o lema da França, mas eu acho que isso é uma construção social daquele momento Daquele específico, momento. que não vem ao caso de eu julgar se isso é positivo ou não, mas eu acho que isso é muito menor, né? Ele é muito mais humano e muito mais mundano e menor em relação quando a gente fala da equidade. Porque a equidade, na verdade, é o que acontece se a gente olhar para a própria natureza e a forma que a natureza lida com cada um dos seres. Então, a forma que os animais predam e são predados é diferente do tamanho e do sistema que eles estão inseridos. Então, não existe um ataque de leão para comer uma borboleta, né? Ele vai comer um outro bicho proporcional, com o mesmo tamanho. E tem uma lógica da natureza com isso tudo. O que eu quero dizer com isso? Se a gente voltar um pouquinho para o conceito da equidade como um todo, equidade nada mais é do que uma divisão, entre aspas, desigual, para poder colocar todo mundo no pé de igualdade. Ou seja, se existe um não espaço, né, de igualdade coletivo, como é que a gente coloca acesso para todo mundo? Na natureza eu tenho alimento
desde o chão, rasteiro, até no alto das folhas. Então, ou seja, os animais que têm altura para comer no chão, vão comer no chão. Quem tem altura para comer na altura, vai comer na altura. E aí, quando a gente transpõe isso, uma imagem que eu gosto de usar bastante, transpõe isso para o mundo humano, é como a gente colocar crianças diferentes, de idades diferentes, de alturas diferentes, para sentar na mesma mesa para comer, né, para uma refeição. Então, uma criança de 1 ano de idade eu ponho um cadeirão, uma criança de 3 eu ponho uma almofada ou duas, uma criança de 5 eu ponho nenhuma, ou uma almofada só. Então, assim, para quem olha de fora, existe uma desigualdade na divisão. Mas o foco é o Sim. quê? O foco é sentar na mesa. Uhum. Então, sentar à mesa é o foco de uma ação de equidade. Então, a equidade na relação humana e na relação do mundo do trabalho é uma ação afirmativa que vai trazer o mesmo espaço de voz, escuta e acesso à mesa, ao alimento, no mundo do trabalho, acesso ao trabalho, acesso a colocar suas ideias, a discussão, do que outras pessoas têm, que são consideradas, entre aspas, já com acesso garantido, seja pela cor da pele, seja pela sua classe socioeconômica. Então, a gente precisa fazer alguns acessos que são ações afirmativas, que vão fazer uma ação para garantir que a pessoa se sente à mesa. Ou seja, a igualdade está em sentar à mesa. Mas você não pode dar igualdade no meio, você tem que dar equidade para que cada um chegue a esse A igualdade propósito. é um resultado da equidade. Ela é um resultado. Perfeito, perfeito. Uma resultante, né? E isso tem uma possibilidade espiritual que faz todo sentido, né? Ou seja, nós estamos falando de um propósito, onde a gente quer chegar com a vida das pessoas. E para que elas sejam plenas na vida delas, você vai ter que fazer ajustes com equidade para elas. Exato. Então, se a gente der espaço, entre aspas, diferenciados, mas que garantam acesso igual, as pessoas têm o mesmo lugar de potencial de competição, por exemplo. Eu falo bastante com esse contexto do mundo do trabalho, que não dá para a gente dizer que tem meritocracia se o lugar de acesso é diferente. É diferente. Eu já vi você falar muito da coisa da largada, né? Você ter o ponto de largada lá na frente, o ponto de largada aqui atrás. Exato. Não larga igual, não larga com o mesmo carro, não larga com as mesmas condições, não larga com o mesmo... Né? Então, assim, a gente não tem, às vezes, as condições para poder, de fato, chegar no mesmo lugar. Então, a equidade, a meritocracia faz sentido se a gente tivesse, de fato, acesso à educação com as mesmas condições, né? A educação no nosso país está ligada diretamente ao poder socioeconômico. Sim. E não só esforço pessoal. Então, tem uma série de coisas que vão diferenciando cada um de nós. Os relacionamentos que a gente tem, que nos constituem, nos circundam, abrem ou fecham portas, né? Então, e aí, quando tem essa desigualdade, acaba ficando tremenda, seja desde né, da escola até o mundo do trabalho, como que a gente, de fato, propõe de volta um lugar para poder sentar à mesa igual? E aí tem essa formativa diferenciada, que vai fazer, por exemplo, programa de aceleração de carreira, de mentoria, outras ferramentas para garantir de volta a igualdade através de ações de equidade como essa. Poderia se dizer ações de equidade, seria isso? Ação uma ação afirmativa que eu falo, né? Uma ação de equidade vai garantir a igualdade, né? Uma ação de equidade vai garantir a igualdade. Perfeito, perfeito. Fica bem claro assim e cria ouvindo isso faz muito sentido, né? Você no teu dia a dia me dá uma sensação muito grande que isso é quase um propósito maior. A gente pode falar assim para você? Claro. Como que é esse propósito? Porque como você falou, né? Você não vem da coisa teórica da diversidade, né? Você viveu a questão da deficiência, né? E vive, né? Ainda hoje. Vive, né? Ela às vezes desaparece, às vezes ela aparece de novo, mas faz parte de quem eu sou. Faz parte. E isso deve ser um grande impulsionador, então, né? Ou seja, um grande propósito.
Eu acho que sim. Como eu te falei, quando tem um processo pessoal, e é isso de cada um, né, com todas as suas questões, cada um pode ter suas questões. Quando eu falo da própria deficiência, assim, quando isso foi integrado dentro de mim, de uma forma que isso percebi que faz parte da minha identidade, e que isso me trouxe uma série de oportunidades, né, e de perspectivas diferentes, e quando eu percebi que isso era valor, eu agarrei nisso e não larguei mais. Né? Então, e aí isso se tornou de fato esse motor que você está dizendo. Então, esse motor, ele é além do crachá que eu visto hoje de trabalho, seja para onde eu trabalhe, né? Seja dando aula, seja em grandes empresas que eu trabalho. Porque não é eu não estou ali pelo crachá da instituição de educação ou pelo crachá da multinacional que eu trabalho, né? É claro que eu represento esses lugares com muito orgulho e de pertencimento, porque eles veem o profissional que está atrás da deficiência. Então tem um ganha-ganha ali, né? A deficiência nesse sentido foi, entre aspas, eu não gosto dessa palavra, mas foi superada no sentido de que ela não chega primeiro mais. Hoje em dia chega primeiro mais o profissional, as minhas habilidades, minhas competências, o que eu sei fazer, né? Mas a deficiência ainda é muito forte. Então, quando você fala de propósito, para mim Assim isso como é... assim como as outras questões, né? De cor, elas chegam, Sim, elas pegam muito, né, ainda, né? e elas chegam primeiro. Elas chegam Mas primeiro. quando você fala de propósito, isso para mim é além do lugar que eu trabalho nesse momento. Eu quero dizer que para mim o propósito é transformar a sociedade como um todo. Né? Cada pessoa que a gente transforma e que faz um trabalho de mudança de comportamento, de perspectiva de mundo, né, de como se relacionar com as pessoas, ou mesmo cada pessoa que é incluída no mercado de trabalho, a gente tem uma Transforma. transformação que ela vai ampliando. Né? Então, eu posso dizer que se eu incluir aí mais de 6 mil pessoas, né, de grupos minorizados aí no mercado de trabalho, eu estou dizendo que estão pelo menos vezes três, que são famílias e conhecidos diretos, e que vai dar 18 mil pessoas, e indiretamente estou falando de quase 100 mil pessoas, que é os círculos paralelos. Então, assim, se cada um que é impactado por isso, com esse tipo de conteúdo, volta para casa com outra visão de mundo, a gente vai construir uma sociedade mais justa, mais inclusiva, Mais né? inclusiva. Perfeito. E com Que mais é, que é- respeito. e você falou uma coisa que interessante, que assim, uma das questões da espiritualidade é buscar a integração do ser, né? Assim, é que a pessoa esteja íntegra, né? Em todos os seus aspectos. Plena. E plena, isso. E você trouxe essa ideia, tipo assim, quando eu conseguir integrar em mim essa deficiência, eu tive essa possibilidade do movimento, né? E eu fico pensando, queria que você comentasse, porque no fundo todo mundo tem alguma questão, né? Sem dúvida. De deficiência, de fragilidade, de vulnerabilidade, e, e a nossa sociedade esconde muito isso, e até do ponto de vista espiritual eu vejo uma coisa muito assim, da espiritualidade sempre como uma coisa muito no positivo, que não olha tanto para essas dores, para essas questões, né? Como que você integrou isso? Como é que foi esse processo para integrar, para depois poder integrar no outro? Eu só vou fazer um comentário antes disso, que você falou, puxa, todo mundo tem suas deficiências. Eu discordo. Eu acho que Hum, deficiências de cada um e as suas questões emocionais é uma coisa, deficiência no sentido estricto senso da palavra são coisas diferentes. Eu não consigo dizer que todo mundo tem sua deficiência, assim como você tem a sua física ou você tem a outra dele relacional. Eu não uhum. vejo dessa forma. Não. Isso é uma forma da gente, na verdade, isso é uma forma que as pessoas usam para fugir do assunto. Então, todo mundo tem deficiência, Ah, dificuldades e tal. entendi. Então, eu não acho que isso nem um Produtivo. pouco. Não tem a ver, não tem nenhuma relação. A sua deficiência que ela pode ser emocional, entre aspas, que as pessoas constroem dessa forma, não tem a ver com deficiência, seja ela física, auditiva, intelectual ou visual. Sim, São são pontos experiências muito diferentes. diferentes. Não dá, a experiência é muito diferente. E aí, a partir disso, assim, quando eu integro uma deficiência, o que significa integrar uma coisa que ela é construída para ser desintegrada. Então, a sociedade, ela vê uma coisa, vê o diferente, ela vai rechaçar isso. Ela rechaça. Perfeito. Isso é uma questão global, não é só o Brasil. Então, você vai rechaçar e tem lugar de não pertencimento.
Então eu preciso botar para fora, eu preciso tirar isso da frente, eu preciso excluir, eu preciso tirar isso da frente, né? E não entrar em relação. É isso que a gente aprende e replica há bastante tempo, né? E aí o que que a gente tem que fazer, então, para poder, primeiro, olhar para isso, deixar de querer tirar isso para esse fora, que não tem mais fora, que é o que eu falei, e depois colocar isso para dentro, quer dizer, se isso faz parte do meu ser, e quem me constitui, que podia ser a cor da minha pele, podia ser a minha orientação sexual, podia ser o que quer que seja, e a Uhum. gente vai tentar rechaçar o diferente, ou o que não é esperado socialmente, a pessoa vai ficar desintegrada. E aí não tem a plenitude do indivíduo não vai surgir, não vai aparecer. Então, quando eu percebi que isso fazia parte de mim, e que era isso também que me dava a minha constituição como ser humano, eu não tenho como jogar fora uma coisa que não tem fora, não tem como arrancar uma coisa que é constituinte. Então, aí, quando eu me Certo. dei conta que eu também tinha outras, e aí tem uma outra coisa que tem a ver com a decência especificamente, né, com os outros temas, acho que a cidade de maneiras diferentes, que é a decência, ela vai comunicar muitas vezes, pelo próprio nome, lógico, uma inabilidade, uma incapacidade de alguma ordem específica, Uhum. sensorial, motora, que quer que seja. Só que, e aí parece, as pessoas fazem uma coisa que eu falo que é uma metonímia do indivíduo. A gente vai, na verdade, pegar uma parte do indivíduo, seja dessa deficiência, ela como constituinte, e vai fazer ela se tornar o indivíduo como um todo. Então, Baseado naquele pedaço. mas é naquele pedaço. Então, se eu tenho uma deficiência física, eu sou incompetente profissionalmente, eu não sou inteligente, eu não sei o que lá. E isso também é reforçado socialmente. Você não vai dar certo, você não tem espaço, você não é inteligente e tal. E a hora que isso é integrado, eu descobri que não, peraí, isso é só uma parte do Djalma, que sim, eu sou inteligente, e acho que até um pouquinho acima da média, e bem cabeçudo, mas eu acho que eu aprendi que há muitos anos que não, né? Era assim, não, você não tem espaço, você não pode falar sobre isso, você não tem espaço, você não tem voz, e é o que é dito socialmente. Quando você integra, você percebe que isso é parte, que isso também é teu integrante, e aí você consegue transbordar a partir daí. E a hora que isso se dá dentro de mim, eu consigo olhar para o outro e eu já transformar a realidade de outras Do pessoas. outro. Que aí para mim virou meu propósito, não tem que ser do outro, mas para mim, se não existe fora, né? Então, se quem está vendo isso, viu, pessoal, vocês não tem que nada, né? Ninguém tem que nada, para Não, mim não tem que. essa é a Eu frase do gosto. momento, ninguém tem Não que tem que nada, nada. mas Mas. para mim, isso é uma coisa que virou motor importante, porque a gente o ser humano é um ser social, a gente vai aprender o resto da vida se relacionando com as pessoas em todas as nossas esferas. Então, como não me importar com a história do outro? Como não me importar com a dor do outro? Como não querer que o outro também tenha sucesso, seja feliz e respeitado ou respeitada? Né? Sim. Porque, e quem construiu o princípio de que se eu, se eu sou se eu tenho, para eu ter sucesso, alguém tem que ter insucesso. Né? Para eu ter sucesso, o outro não pode ter. Isso. A natureza não funciona assim. Né? Então, se eu ajudar o outro a crescer, em tese, a gente tem mais chances de prosperar. Se a gente fosse buscar qualquer coisa, né, para a história da natureza, for buscar junto alguma coisa, em conjunto, a gente vai realizar mais do que sozinho. Então, e aí, quando eu vou ajudando cada vez mais pessoas a crescerem e prosperarem, eu vou criando, vou formatando e fomentando um exército de pessoas competentes e potentes aptas a realizar. E não ao contrário. A gente tem uma coisa que é lógica do capitalismo, que é para eu crescer, o outro não pode não crescer, eu tenho que jogar Isso. cal em cima. Isso não existe. Isso é como você falou, isso não é um aspecto, inclusive, natural, né? Existe Se a sempre. gente for juntos buscar água no rio, ou sei lá, uma fruta no pomar, tem mais mão para buscar mais coisa juntos. E o ser Então, humano, ele tem essa característica de só sobreviver quando ele coopera, né? pois é. Então, o meu sucesso tem a ver com o seu sucesso. Né? Para mim isso é claríssimo. Eu não tenho o menor interesse que o outro não tenha sucesso. Se o outro crescer, ele pode inclusive ficar tão bom, ou melhor do que eu, ficar no meu lugar para poder assumir o próximo.
né? Ninguém é alguma coisa, a gente está alguma coisa. Então, para quem trabalha em empresas e tem cargos, os seus cargos não são nada, né? Os cargos são transitórios. Trajetórias. A gente está. E aí, se eu quiser crescer, eu preciso formar os próximos. Né? Hoje eu sou pai de uma menina linda e tal, assim, qual que é o meu papel? É formar um ser humano melhor do que eu, no mínimo. No mínimo, né? Que seja capaz de Sim, realizar tão ou mais do que eu, de inspirar tão ou mais pessoas, de dar mais mão para as pessoas, de ser uma pessoa mais respeitosa, cuidadosa, inclusiva. É isso que eu tenho que fazer. E ela pode aprender junto comigo a fazer isso mais rápido do que eu fiz com a minha idade, por exemplo. Isso para mim é sim. sucesso. Né? Ser um ser humano de fato acolhedor, inclusive. E no mundo do trabalho não deixa de ser a mesma coisa. Então, o time que trabalha comigo, eu quero que todo mundo cresça. Não ao contrário. O foco não está lá para jogar luz em mim. É para jogar luz neles. Acho que ser líder, a gente já falou isso algumas vezes em você, mas contar isso para as pessoas também aqui. Líder é aquele que ilumina para trás. Né? Perfeito. Líder é a pessoa que vai caminhar no escuro, porque ele sabe onde ele está indo, porque ele já sabe o que ele tem que fazer, e vai iluminar para quem está vindo atrás de você, para lembrar o caminho que você tem que chegar. Isso. E não ao contrário, tem líder que pega a lanterna tudo para ele, vai andando sozinho e todo mundo vai caindo para trás, atrás dele, vai caindo e se machucando. Isso não é líder. Aí não é o espírito de liderança, né? Então, todo mundo que me pergunta, claro, hoje eu trabalho numa consultoria e tal, Ah, uma multinacional que é uma consultoria, a gente vende serviço também. Mas qualquer pessoa física que vem me perguntar e fazer benchmark, sei lá o quê, quer orientação e as pessoas sabem disso, eu vou trazer informação. Como faz tal coisa? Assim. Porque assim. para mim a informação que eu tenho não é mais. No passado, quem tinha informação tinha poder. Né? A informação que eu tenho não é poder para mim, não acho isso. Informação, o Google está aí para isso. Né? E o que eu acho que o que eu tenho de diferencial e as pessoas podem se diferenciar umas das outras é como a gente faz as coisas. É a forma que a gente faz as É o coisas. discernimento a respeito, né? Como a gente engaja as pessoas, Engajam. né, como a gente arregimenta essas pessoas, como a gente faz relacionamento. É isso que é o diferencial. Porque o que fazer você também consegue explicar como médico, né, numa sala de aula, seja na pós que você dá aula hoje, ou mesmo para os residentes que você dava aula no passado, você consegue explicar o que é uma doença específica para mim em 5 minutos. Ou quais são os tratamentos e como é que isso funciona. E aí isso significa que eu estou apto para poder tratar? É. Eu sei fazer? Eu sei lidar com o paciente que está doente? Só porque eu já ouvi você falar? Ou porque você me deu o conhecimento básico? Não necessariamente. Então, o Não necessariamente. diferencial está no como a gente faz as coisas e na experiência de fazer. Quanto mais você faz, mais você aperfeiçoa também isso, né? Faz sentido? Faz sentido. Tudo está fazendo sentido. E vocês, pessoal, tá fazendo sentido? Tô vendo várias carinhas aqui. Vi Marta, Tem Ronan, um beijo para vários, vocês. Bibi, um monte de gente aqui ao seu, vários amigos. vários elogios aqui. Vai ficar salva essa Lelê tá live, aqui não se também, um preocupem. beijo. Um monte de gente, O conhecidos. povo não tem perguntas. Vamos fazer pergunta para o Djalma. Perguntas, pessoal. O Andréia vi aqui. Seguimos lá. É um desafio, né? Assim, para mim, lidar com a diversidade, seja a diversidade do humano, a diversidade da natureza, é uma questão espiritual importante, né? Como você falou, lidar com aquilo que é diferente do que é você, com o respeito necessário que o outro merece, né? Sabendo que as necessidades são completamente diferentes, né? Sim. Isso aos poucos a gente vai aprendendo na vida, né? De como lidar com as coisas de forma diferente. Né? Isso é um aprendizado às vezes meio doído, né? Mas é E necessário, né? Você falou da sim, natureza. Se a gente sim, pensar, se a gente olhar para a natureza de novo como exemplo, né, e tentar buscar esses paralelos, qual sistema, ou qual ecossistema específico que
é tudo igual, tem uma coisa só, não tem vida. Então, se a gente vai Não tem pro o vida. deserto, não tem vida. Não tem vida. Quer dizer, Então, tem, o mas exemplo... é pouca, Não, né? Outra tem vida, é forma, muito pouca vida, mas aonde está a abundância da vida? Nos ecossistemas mais diversos. Se a gente for olhar mais diverso. para uma Amazônia, por exemplo, ou qualquer outro tipo de floresta, é muito diverso, né? E aí a diversidade é o que vai garantir a vida e o futuro. Então, aí fica o recado, assim, se a gente não tiver sobre uma sociedade diversa, com perspectivas diversas, empresas diversas, não tem futuro não tem futuro da sociedade, não tem futuro dos negócios, porque o mais do mesmo, uma hora, seca, vira deserto. Mais do mesmo. Então, a gente não tem aprendizado, não tem crescimento, não tem propósito, né? A diversidade é o que vai trazer, de fato, o futuro. Isso aqui não é não estou fazendo uma praga, estou dizendo uma coisa que é natural, né? Quando é muito igual, isso acaba. Não tem a troca, É, falaram aqui, é isso mesmo, não tem não troca. tem troca. E a diversidade caminha junto com a questão da complexidade, não parece? Assim, que é uma questão importante, né? Porque assim, os sistemas vivos são todos sistemas complexos, né? E quanto maior a complexidade, diversidade de coisas, ele cada vez é mais saudável, né? Todo o sistema mais, quando ele vai simplificando, ele tende a esgotar, como você falou, né? Precisa ter troca. Exato. Vou responder uma pergunta aqui. Perguntaram uma coisa. Cláudia perguntou: qual a sua crença e como é Deus para Crença. você? E eu acrescentaria, na realidade, como é Deus nessa questão da diversidade? Para você. Olha, Luiz e Cláudia, eu acho que Deus é diverso, né? Deus é a diversidade. Deus está na relação e não na unidade, né? Eu acho que a gente tentou, durante muitos anos, como humanidade, de trazer Deus como uma coisa só. Cada uma das sociedades que passaram e trazendo as suas definições e tal. Para mim, Deus está em tudo, nas pessoas, né, na natureza, mas acima de tudo ele está nas relações, ele não está na coisa, não está em mim ou em você, está aqui no meio do caminho. Ele está em tudo. Né? Eu acho que ele está na conexão. Acho que quando a gente cria a conexão, aparece. A gente consegue ver uma relação de Deus no sentido para mim, e Deus, pessoal, para mim, assim, não é o Deus católico, judaico-cristão. É Eu tô como falando de se um Deus como criador, tá? Deus como no sentido de uma força maior para mim, uma grande inteligência. Será que essa conexão entre nós e as pessoas, seria a revelação desse Deus, na sua visão? Acho que a conexão pode ser de fato o que a gente consegue capturar, né? O enxergar O enxergar. essa fagulha de centelha, essa fagulha divina, acho que sim. Faz bem sentido. E essa questão de Deus como diversidade, né, como você falou, faz absolutamente sentido. Inclusive, se você pegar qualquer texto sagrado, né, o Deus é o criador de tudo, né? Então, para lá, quem somos nós para julgar qualquer coisa, né? Qualquer tipo de diferença. Diferente em relação ao quê? Então, como eu falei, a gente tem as normas sociais que vão dando poder para aquele ou grupo, aquele outro grupo. Mas, dependendo de quem olha, né? Então, assim, não importa qual seja o objeto, se eu pegar um objeto específico, essa face que você está vendo é a face que eu não estou vendo. Quando eu viro, é outra coisa. Sim. Então, na sua visão, isso pode ser diferente do que você esperava. E aí, por aí vai. Eu posso julgar isso culturas, comportamentos, tudo, né? E aí a gente passou a vida inteira e anos brigando com culturas e tudo mais, e fazendo a separação para dizer que eu sou diferente do outro. Na verdade, tem um esforço enorme. Todo mundo quer ser percebido, percebida e ter espaço. E aí a gente tenta criar subterfúgios para isso. E quando consegue descobrir o caminho, vem lá, muitas vezes, o ocidental e vai e coloca e fecha e trava e fala, daqui os outros não passam, e aí começa a criar um lugar de exclusão. Mas isso é, de novo, uma criação mental, porque não tem fora, né? É uma criação então, mental. Se a gente cria poder e põe as pessoas para fora. É isso que a gente tem feito durante séculos. Né? Então, eu crio os meus grupos, os meus clubes, as coisas que eu acho que fazem sentido para mim,
não tá ligado a esses grupos, eu tiro, a gente exclui. E quando a gente vai olhar para a essência de cada um, não tem como excluir, porque as pessoas são muito iguais. Né? Os anseios do ser humano são muito parecidos. Sejam eles orgânicos, a gente precisa, né, atingir a pirâmide de Maslow, ali conseguir atender suas necessidades físicas, biológicas, espirituais, mentais. E a gente precisa também realizar alguma coisa, né? Então, seus propósitos, seja eles quais forem, aí propósito não dá para julgar se ele é menor ou maior, tem a ver com o sonho de cada um. Mas as pessoas querem fazer realizações, sejam elas quais forem, né? E terem espaço de poder sobreviver e coexistir. E isso ninguém pode impedir. Então, por isso que eu falo que a conexão para mim tá com esse criador maior, ou essa grande inteligência que pensa esse grande ecossistema social de uma forma diferente. De uma forma diferente. Então, eu posso dizer que se a Amazônia fosse uma entidade, se ela fosse um ente específico, ela ia escolher, sei lá, privilegiar o jatobá em relação às palmeiras, por exemplo, e ela ia criar um desequilíbrio. Quem cria o desequilíbrio na natureza é a gente mesmo, são os seres humanos. Sim. O que a gente faz no mundo social? A gente privilegia. Então, eu gosto de jatobá, eu vou lá e vou contra as palmeiras. Vou contra as palmeiras. E que não faz sentido. Né? Porque, no fim das contas, o jatobá precisa sei lá, do bicho que vai comer o palmito da palmeira, que vai ajudar a semear o jatobá próximo do jatobá. Então, assim, tem um relacionamento que a gente precisa das pessoas como um todo. Bom, eu aprendi com você algumas coisas interessantes desse alocamento, né? Tipo assim, né? Como que, por exemplo, uma pessoa com se eu falar errado, você me corrige, uma deficiência cognitiva, né? Pode, de repente, estar alocado num lugar onde ela é totalmente capaz de acolher pessoas de um jeito que pessoas ditas sem deficiência, né, não são capazes. Né? Mas aí eu vou discutir o que é capaz também, né? Então, se a gente o que é capaz? O que é sucesso? O que é realização? O que é ser capaz? Se a gente pegar uma deficiência intelectual específica, vou pegar aqui o TEA, né, o transtorno de espectro autismo, do autista, né, o autismo. Uma pessoa com autismo, ela pode não ter uma habilidade social, relacional importante. Sim. Mas ela pode ter uma habilidade cognitiva de alta habilidade, que vai entregar 5, 6 vezes mais do que você é capaz de fazer, por exemplo, numa atividade como, talvez aqui, como programação. Então, quando eu vou olhar nesse sentido, essa alta habilidade de uma pessoa com autismo para trabalhar com tecnologia, por exemplo, a gente tem que salvar a live, né? Esse que é o teu alarme. O alarme é para a gente ficar atento no tempo, hein? Para salvar a live. Então, eu posso dizer que uma pessoa com autismo, ela tem mais habilidade do que nós. Ela é mais competente do que nós na atividade específica. Sim. Então, aí a gente começa a questionar o que é deficiência, o que é competência. E o que é ser capaz. E será que o autismo não é uma evolução natural do ser humano? Né? Uma pessoa com autismo também? Então, a gente vai ter uma série de discussões, quer dizer, estou aqui trazendo coisas para poder provocar, mas o que é competência, o que é inabilidade, o que é habilidade, né? Então, assim, isso que eu falei de ver pessoas com autismo programar vezes 6 pessoas sem autismo, isso é real. Né? Tem empresas que fazem isso no Brasil. Sim. Uma delas é a Specialisterne, que recomendo, que é fantástica, é uma multinacional, e que faz formação de jovens para trabalhar com isso. Então, assim, e a gente vê esse tipo de resultado. E aí, quando eu vou comparar alguém que tem deficiência, eu falo, peraí, mas quem aqui tem deficiência? O que é ter deficiência? E aí eu volto para a coisa da perspectiva. Naquele ambiente, isso é rechaçado, é classificado como uma deficiência. Num outro ambiente específico, aquilo pode ser visto como uma alta habilidade. Sim, isso. E isso é muito interessante, pegando formações de tradição de natureza, né? Onde se fala que não existe errado, existem coisas fora do lugar e fora do tempo, né? Tipo, se você pega aquela pessoa e coloca na função correta, ela pode ser absolutamente maravilhosa e ter sucesso, né? Exato. E aí,
E aí a mesma coisa tem a ver com insucesso. Então, cada um de nós no lugar errado, a gente é incompetente. Exatamente. Então, se a gente for, esse exemplo que eu falo bastante, se a gente for dividir a função de descarregar um caminhão de cimento juntos, você é mais forte do que eu, você é capaz de você consiga fazer um pouco. Mas você vai ficar quebrado. Eu vou carregar um saquinho só e vou ficar morto meses. Então, a gente vai ser incompetente na atividade. Naquela atividade, perfeito. E não é que o Luiz é incapaz para tudo. Naquilo eu sou incompetente, mas para as coisas eu não sou. Então, aí fica a pergunta, cadê a habilidade, a competência as competências e habilidades e potências de cada um? Cada um que está aqui é super competente, potente em algumas coisas, no plural. Sim. A gente é ensinado a falar, não, você tem que fechar, você tem que achar a sua atividade, você tem que achar o seu ramo de formação. E não, a gente tem aqui pessoas que são médicos, psicólogos, educador físico, né, que fizeram esporte, que mais? Músicos, ceramistas, então assim, e aí o que eu quero dizer é que essa pessoa ela já fechou, fez uma escolha 20 anos atrás e fechou essa escolha? Não. Se a gente quiser mudar, a gente é capaz de desenvolver uma outra habilidade. A gente tem uma coisa social que te diz, não, para por aí, você não pode. Mas eu quero dizer que eu que sou psicólogo não posso aprender uma outra habilidade? Posso. Então, você que é médico não pode virar músico? Pode. Né? Bom, eu tenho um pouco potencial. de dúvida disso. Mas tem potencial. O que eu quero dizer é que eu não posso como sociedade te dizer você não pode. Perfeito. Você não é capaz, você já fechou suas habilidades. Fechou, E a gente é muito influenciado por isso. A gente vai precisar fechar essa conversa. Se for, eu vou fazer uma pergunta, se a gente conseguisse, claro que eu vou pedir uma coisa maluca aqui, se a gente fosse encontrar o espírito da diversidade, o que você diria que é o espírito por detrás, o que está ali alimentando essa ideia de diversidade? Eu acho que é, na verdade, um grande espaço de respeito e de troca coletiva. Um grande espaço de relacionamento. Um grande espaço de relacionamento. Onde você possa ser e estar com tudo que você tem a trazer. Suas diferenças, suas competências, suas habilidades. Perfeito. Djalma, muito obrigado. Obrigado, Luiz. Espero que vocês tenham todos gostado. Obrigado, meus amigos que assistiram. A todos os convidados do Luiz. E vamos salvar isso aqui para que quem não pôde assistir possa ver depois, né? É isso aí, vamos lá. Muito obrigado. Obrigado. Um beijo. Obrigado a todos. Até mais. Boa noite. Boa noite.